Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. Gente, tem um assunto aí que passa às vezes batido, principalmente num estado pujante do agronegócio, que é a questão da sucessão familiar. O que é sucessão familiar? É quando a pessoa tem ali um império, tem uma herança, é muito rico, e aí tem filhos, tem netos, e aí essa pessoa tem que se pensar, quando essa pessoa partir, quem que vai assumir os negócios, quem que vai tomar a frente. Então isso se chama sucessão. Isso foi muito bem tratado na série Succession, que ganhou vários prêmios em 2023, 2022, por tratar dessa temática, que é essa questão de quem vai ficar no lugar ali da matriarca ou do patriarca dessa fortuna, dessa herança. Mas e aí, trazendo para Mato Grosso, nós vamos falar com quem entende, porque aqui a gente gosta de aprofundar os assuntos, que é a Edilene Bock, que é deixa eu ver aqui, é CEO da Vese Consulting. É muito chique, gente. A Edilene já esteve aqui e ela me prometeu que ia voltar e voltou, né, Edilene? É delicado falar de sucessão, hein? É pisar em ovos. Grace, obrigada pelo convite, né, por estar aqui com você. Sim, é um assunto sensível nas famílias, né? Porém, super importante de ser comentado, né, de ser criado, né, e preparado às pessoas. A gente já viu N empresas aqui em Mato Grosso mesmo, que a estatística já diz isso em nível Brasil e aqui ela se repete. 90% das empresas brasileiras são familiares. E essas, somente 30% chegam à terceira geração. 70% delas não conseguem chegar na terceira geração. E uma das grandes causas é esse momento de transferir o leme do negócio, fazer a sucessão para as outras gerações. Tá, mas não chega na terceira geração porque quem ficou não deu conta ou porque quando vai para a terceira geração não é mais da família, já é uma pessoa de fora? São vários os motivos, né? Mas não deu conta é uma delas e o negócio fecha. E outra nem se sentem preparados para assumir, acabam vendendo para outros ou ainda arrendando e desfazendo aquele negócio. Porque as pessoas não se sentem prontas, encorajadas. Ou, em muitos casos, a empresa realmente vai à falência. Eu tenho um exemplo de uma pessoa, né, de uma empresa, de uma família que eu atendi, que procurou a gente justamente porque tinha vivido uma experiência muito dolorosa. Eles eram 2 sócios e vinham tocando o negócio, não tinham preparado ninguém, apesar de terem vários parentes trabalhando dentro da empresa. E um deles faleceu, um dos sócios, o outro foi ao velório numa outra cidade, enterrou o amigo e à noite foi pro hotel, infartou e foi a óbito. Os 2 no mesmo dia. A empresa passou por situações muito difíceis, RJ, e eles conseguiram se reerguer felizmente, tanto que quando era para passar da segunda para a terceira geração, eles nos contrataram. E aí fica um assunto delicado, né? Porque você já pensou também, né, gente? É igual quando a gente estava até comentando aqui, né? Quando a gente vai falar de plano de saúde com o pai, ou de caixão, de terreno, de lápide, essas coisas, é delicado. Aí você vai mexer com dinheiro. Aí você chega para um pai e fala, pai, e aí, quando você morrer, quem que vai assumir a empresa, né? Ou mãe, quando você morrer, quem que vai assumir? Eu vou assumir. E aí o pai também tem que estar pronto, né? Para dizer assim, não, você não tem como assumir, você não está preparado. Como que é essa conversa, Edilene? Como que vocês podem orientar aí? Ela é uma conversa sensível, né? Na verdade, assim, o que eu vejo, né? Quando o propósito do negócio e o grande objetivo, que é sustentar a família e deixar esse legado que vem sendo construído pelo fundador, quando isso está acima dos interesses pessoais, isso acontece, né? Mas é minoria das empresas que fazem isso ainda. Que o fundador ou os herdeiros procuram uma consultoria para estruturar um processo, né? A sucessão não é assim, você sai e eu tomo o seu lugar, não é assim. E até por falta de conhecer mais sobre o assunto, que as famílias muitas vezes não fazem. Na verdade, Grace, são 3 dimensões que estão em torno da sucessão. A primeira é a patrimonial, como você falou, as heranças, né?
Então, é a primeira estrutura que tem que ser criada, o que é da família, o que é da pessoa física, o que é do negócio, isso precisa ficar escrito e documentado. A segunda dimensão diz respeito à estrutura. Por exemplo, é comum, inclusive aqui no agro, né, juntarem 2 irmãos ou 3 e começarem um negócio pequeno e eles cuidam de tudo. E aquele negócio vai crescendo. Quando ele for ser feita a transição para a próxima geração, nem sempre é possível a mesma estrutura, ou seja, o mesmo número de cargos que estão ali cuidando daquele negócio. O negócio está muito maior. E também se cria uma nova estrutura para definir responsabilidades e autonomias. E aí, nessa hora, se cria um conselho. Para que esses fundadores continuem atuando de outras formas no negócio, né? Tomando decisões mais estratégicas, dando o direcionamento, e os mais jovens fazendo mais esforço, né? Estão né, com mais disponibilidade, né? Então, e depois, a terceira dimensão, que é preparar esses. Primeiro, definir quem deverá ocupar quais cargos, porque não é um cargo, geralmente são vários. Né? Em negócios grandes não é um cargo, mas tem sempre o que é o cargo, né, de diretor executivo, de CEO, depende do negócio. Então, identificar as prontidões desses herdeiros, os interesses e as prontidões técnicas e comportamentais, e então prepará-los para que, num processo aí de mentoria dos próprios fundadores que vão participar ativamente desse processo, lentamente isso sendo transferido. Mas qual a orientação que você dá, ou a dica que você dá, de quanto tempo de empresa que isso já pode ser conversado, ou é quando esse líder já apresenta vulnerabilidade ou incapacidade, ou até questão mesmo de não estar mais tão disposto a ficar à frente dos negócios? Qual é ali? É 10 anos, 5 anos? Qual que seria? Quanto mais cedo você começa, mais você direciona os seus herdeiros para, por exemplo, uma faculdade que esteja coerente com o que ele almeja, cursos de especialização, as experiências dentro do negócio. Mas quanto mais cedo, melhor. Eu fiz um onde os jovens tinham 25, 24 anos e o pai 53, 54 anos. Porque esse pai, ele já pensou, eu quero ir preparando eles desde agora. Porque você não está hoje aqui e amanhã você virou CEO do negócio. Você vai adquirindo responsabilidade por uma área menor, depois por mais, até que chega um ponto que você esteja preparado para assumir esse todo. E às vezes existem herdeiros que não querem ir para o negócio, eles querem outra atividade, aí pegando o agro aqui, né? Ele quer ser médico, quer pediatra, enfim, quer ser outra coisa. E isso é uma coisa que os pais precisam lidar com essa frustração, né? Quem quer já é difícil, se a pessoa não quer, não adianta insistir. Mas quanto mais cedo, melhor. Mas a data, vou dizer assim, o fundador, ele está lá seus 60 e poucos anos, já sente que não tem toda a energia, já quer trabalhar um pouco menos. Então, nessa hora, você precisa começar a direcionar os herdeiros, né, num programa estruturado para que você comece a ver quem poderá te suceder. Nós tivemos um caso em que a pessoa queria sair depois de 2 anos. Esse CEO, né, queria sair com 2 anos. Não foi possível. Nós não recomendamos esse prazo para ele. Ele teria que ficar pelo menos uns 5 anos ainda com os que foram indicados, né? E, né, foi de grande valia, né? Nesse momento ele está quase por sair, mas é um trabalho de 5 anos. Então, se você tem pressa de sair, comece rápido. Às vezes, o fundador não quer sair. Então, às vezes tem o centralizador, né? Isso. Que o homem está ali com o aparelho respiratório e não... E aí, gente, isso aí é uma questão de tomar consciência de que quando eu me for, ou quando eu quero usufruir do que eu construí, né? Eu posso estar no conselho ajudando a direcionar, mas eu posso usufruir das minhas conquistas. Então, isso é uma questão de conscientização, de que o negócio não é meu, mas é nosso, e ele precisa continuar, eu estando aqui ou não. Como eu expliquei no início, é a minoria que faz isso. Mas é o único jeito do legado seguir.
de seguir. E falando em legado e falando em Mato Grosso, nós vamos falar de uma família que você já ouviu falar aí, que é a família Amage. Nós temos notícias da família Amage sempre que aí nas manchetes, não só de Mato Grosso, mas do Brasil e do mundo, né? Nós temos uma matriarca, né? Que ela já foi parar em revistas conceituais de economia como uma mulher expressiva nessa posição do agro, dos bilionários. E aí nós temos o ex-governador Blairo Maggi, tem as filhas, inclusive tem uma questão aí até de uma briga judicial, né? Você que é especialista nisso, qual a análise que você vê assim, dessa sucessão? Eles estão preparados aí porque a mãe já não está muito bem, né? A matriarca, o Blairo Maggi também, ele deve cuidar dos negócios, tem o Eraí também, mas assim, já são pessoas que já estão numa idade mais para a terceira idade, né? Na verdade, eles profissionalizaram a gestão, né? Essas brigas, elas são patrimoniais, né? A questão da gestão do negócio vai muito bem e bem profissionalizado, inclusive tem muita gente de fora cuidando desse negócio também. Então, eles são um exemplo de que pensaram cedo nisso. Eles pensaram cedo, profissionalizaram o negócio, são um capital familiar, né? Não é de outras fontes, né? É um capital familiar, patrimônio familiar, porém trouxeram pessoas de fora. O que também, às vezes, a gente indica. Porque quando você avalia as prontidões, os interesses e vê a correlação do que precisa para aqueles cargos e o que as pessoas que estão ali podem oferecer em curto, médio ou longo prazo, e nem sempre vai ser possível indicar alguém da família. Mas no caso da Amage não tem o CEO da Amage, que é da família, hoje? Então, as decisões são tomadas muito em conselhos, mas o dia a dia do negócio é tocado muito por outras pessoas. Mas a família é presente no aspecto das decisões, muito estratégicas. Mas já são pessoas profissionais preparadas, ó? Sim, de fora, inclusive, que vieram para cá. Agora nós temos outra família, que é a família Silvio Santos, você conhece também. E a família Silvio Santos, eu meio que parecia que era da família, porque eu já via assim que o Silvio Santos não vinha para o Brasil, né? Eu já deixava ali a Patrícia Bravanel apresentando o programa em alguns dias, ou então ele gravava vários programas e aí ele ficava em Miami. Então, assim, a gente que é fã e trabalha com televisão, eu via muito esse afastamento dele aos poucos, né? E aí veio o falecimento e hoje as filhas, né? Que ele era o único homem dessa família, só tem mulher. As filhas agora tomaram de conta. Como que você avaliou essa sucessão aí? Você achou que ela foi bem feita? Ela tá discorrendo bem? Eles vinham já há algum tempo, né? Ele tinha mais uma presença de imagem do negócio, né? Mais no programa, assim. E ainda tomava decisões, mas ele já tinha um conselho estruturado há muito tempo. Ela vinha se preparando para isso. E eles têm os negócios que a gente nós não estamos vendo, né? Ela assumiu o programa, e, enfim, ela ocupou esse espaço dele, né? Na TV. Mas eles têm já bastante tempo, outros diretores tocando todo esse negócio. É importante a gente falar, Edilene, inclusive você ressaltou bem, a Patrícia, ela apresenta o programa, isso não quer dizer que ela é uma sucessora dos negócios, né? É igual, acho que tem a Renata Beirute, ela é diretora do SBT, então, tipo assim, você está querendo dizer que, tipo, tudo já foi internamente preparado. Já foi preparado também. Ele já tinha uma idade avançada, né? Então, eles foram se preparando. O que a gente vê é que, né, no caso deles, né, depois que ele se foi, muitas coisas mudaram. E até enquanto ele estava vivo, apesar de já ter uma estrutura bem formada, muitas coisas não mudavam. E hoje eles têm assim uma visão mais empresarial, vamos dizer assim. Você percebeu isso? Algumas mudanças que foram feitas porque eram necessárias, né? E outra, a imagem dele garantia muitas coisas. Mesmo que ele não estivesse atuando ali intensamente, né? Mas tomava decisões também junto. E a imagem dele tinha um poder, né? De garantir muitas coisas. Né? Créditos, concessões, etc. O que muda, né? O que se espera num negócio familiar?
é que primeiro, o valor de uma empresa familiar, né? A diferença de um negócio familiar, de capital familiar, ou de bancos, fundos de investimento, é que a empresa familiar, ela não vai fechar por qualquer coisa. Já um fundo de investimento, ele compra um negócio com uma promessa de lucro que está lá escrita. Se depois de X anos não atingiu aquele retorno do investimento, ele se desfaz, ele é vendido, ele é fechado. Diferente de uma empresa familiar que tem um compromisso com quem trabalha com ela, com a comunidade, é diferente. Então, as empresas familiares, elas fortalecem a economia nesse sentido. Por isso que uma sucessão bem feita é uma questão econômica e social, não só econômica, né? E os relacionamentos dentro de uma empresa familiar tem outras, não é só um número, as pessoas não são só um número. As empresas geralmente começam pequenas, vão crescendo, então essa é uma importância muito grande da empresa familiar e de se fazer uma sucessão programada. Existe eu vejo assim que é até um tabu, né, as famílias falarem disso, até deu exemplo aqui, né, no início. Porque dá-se a impressão que esses fundadores ou o fundador não terão mais nenhuma relevância. E não é isso que acontece na prática de um processo desse. Depende do que a família queira, lógico, mas é possível que esse fundador, ele mantenha o seu papel relevante no negócio em outras cadeiras, em outro formato, né? Porque a experiência, tudo que ele adquiriu, e um fundador, aquilo é sagrado para ele. Pensa que aquele negócio é algo sagrado. Então, como é que eu vou dizer agora você não está mais aqui? Não, não é assim. Então, o desafio é que as pessoas veem processos não estruturados e aí ficam com essa impressão de que a pessoa será descartada. O que não é verdade. Quem vai ajudar a preparar esses herdeiros é o próprio fundador. Ele muda de papel. Ele passa a ser um mentor dessas pessoas. E também, né, continua tomando algumas decisões enquanto ele tiver energia e ele quiser, né? Estar num conselho exige muito menos tempo de um fundador do que estar como CEO de um negócio, para ele ter tempo realmente para usufruir. Mas é importante, é fundamental, né? As empresas que estão aí, como você citou, a MAGE, SBT, estão em pé porque fizeram algum tipo de processo de sucessão. A gente tem um exemplo muito forte no Brasil, é referência, inclusive ele é um case de sucesso e é copiado, vamos dizer assim, por muitos, que é da Jacto. A empresa, né, que é familiar, começou com o avô de quem está hoje como CEO e fez a primeira sucessão bem feita. É o avô dele que fundou o negócio no estado de São Paulo. Era uma empresa pequena de máquinas e ferramentas, né? Máquinas agrícolas? É isso, máquinas, ferramentas para agrícolas. E eles, então, da primeira para a segunda, o avô, no caso, né, fez esse processo com os filhos. 5 filhos assumiram, porque a empresa vai crescendo, você precisa de mais gente mesmo, né? E há 3 anos atrás, foi feito para o neto, né? Os pais fizeram para o neto e eles têm, assim, um respeito absoluto pelo negócio. E aí a gente, então, o nosso interesse pessoal, ele tem que ficar menor do que o do todo. Aí, quando isso acontece, esse legado segue. E aí a imagem do avô, que se não tiver presente como a do Silvio Santos, fica como um chancelador ali, né? Ela vai chancelar toda aquela história. Isso. Mas aí o sucessor também tem que entender que, tipo, ele não vai destruir, uma nova era, não é isso, né? Não que ele não vá modernizar, lógico, igual o Silvio Santos está fazendo, né? A família está fazendo. Mas tem ali alguns valores que são respeitados, valores fundamentais que começaram com esse negócio e que representam os valores da família também no negócio. Esses valores fundamentais não se mudam. Então, esse herdeiro, né, seja de segunda ou de terceira geração, ele vai trazer inovação, novas tecnologias, vai mudar a forma de fazer as coisas, muitas vezes, usando, né, novos recursos, tipo de produtos, serviços, mas os valores fundamentais não. Por exemplo, se uma empresa
diz que tem um valor, né, que permeia a cultura dela, que é a ética, que é foco no cliente, e coloca esse quadrinho na parede, inclusive, cada pessoa que está nesse negócio, quando for atender um cliente, ele precisa levar esse valor. O cliente veio, é o 8º dia, até 7 dias, você pode trocar o produto. Aí ele chegou no 8º dia com o produto, porque quebrou no 8º dia, não no 7º. Aí você vai dizer o que para ele? Procura a marca fabricante? Então, espera aí, tira da parede o foco no cliente. Porque se você tem foco no cliente, você vai tentar um meio de caminho para ajudar a resolver o problema do seu cliente. Lembrando do legado que a empresa já tem. Desse legado. Se você diz que você tem um valor que a ética e o fundador teve, que passou para a segunda, e hoje, né, no caso da Jaque, na 3ª geração, essa ética, então, o que eu combino eu preciso cumprir, eu preciso seguir a legislação. Se eu não faço isso dentro de casa, eu não levo esse valor para frente. Então, essa cultura, né, os valores fundamentais, alguns vão precisar mudar, também fazem parte isso, né? Mas alguns não podem, né? Esse é o legado que vai sendo deixado de um negócio por várias gerações. Maravilha. Olha, Edilene, queria te agradecer por esse papo tão bom. Eu estava tão ansiosa para a gente conversar sobre isso, que eu ainda queria falar da série, mas não vai dar tempo. Mas assim, quem se interessar em saber mais e até se preparar, porque eu já vi aí que você falou, 5 anos para preparação para a sucessão. Procura suas redes sociais. Isso, pode procurar Vese Consulte nas redes sociais, né? Nós vamos primeiro mapear os interesses, os cargos, criar os perfis, ver as prontidões dos herdeiros, fazer indicações e aí a gente começa o processo de desenvolvimento. Aí vocês metem a mão lá no vespeiro, vamos sentar aqui, vamos ter uma DRzinha, né? Isso, e a gente faz isso com 2 coisas muito importantes que diminuem os conflitos. Primeiro é transparência e segundo é imparcialidade. Nós não é o filho mais velho, não é o filho mais novo, não é o mais apegado ao pai. Aquele que tem mais condições de manter aquele legado, aquele negócio sendo rentável, produtivo, né? E perpetuar esse negócio. E aí, se olhar para os herdeiros e falar, olha, sinto muito, mas não tem ninguém preparado. É uma conversa difícil para vocês também, né? Já fiz isso. A gente até recomenda, tenta ver se dentro da empresa não existe alguém de carreira que não seja da família que possa assumir temporário, pelo menos, até esse herdeiro estar pronto. Porque existem os caminhos para ele ficar pronto e a gente apoia ele com todo esse caminho. Olha, tá aí. Obrigada, viu, Edilene? Obrigada pela sua colaboração mais uma vez aqui no nosso podcast. É um prazer. Eu que agradeço e estou à disposição, viu? Gente, olha, eu quero agradecer vocês pela companhia, espero que vocês tenham entendido muito bem aí. Vamos ficar de olho aí nas grandes famílias, se você não é um bilionário, não é do agro, se a gente ainda é mais humildezinho, tá bom? Um abraço para vocês e até mais. Tchau.